A história do Acre. Hoje nós sabemos que o Acre é um dos estados brasileiros, mas nem sempre foi assim. Para entendermos melhor a história do Acre, temos que voltar até o ano de 1867. Nesse tempo, o estado do Acre era uma possessão da América Espanhola, de acordo com os tratados assinados entre Espanha e Portugal. Porém, após a independência da América Latina, o Brasil reconheceu aquela zona como território boliviano. Apesar de ser território boliviano, não havia qualquer tipo de ocupação por parte da Bolívia, ou seja, o Acre era uma espécie de terra de ninguém. A região despertou o interesse dos nordestinos brasileiros, porém, o Brasil assinou o Tratado de Ayacucho, que dava à Bolívia posse do Acre. Porém, os migrantes nordestinos brasileiros não sabiam ou preferiram ignorar o tratado e intensificaram a extração da borracha. Com a revolução dos transportes nos países europeus e nos Estados Unidos, a borracha passou a ter papel fundamental. Quase toda a borracha do mundo saía do Brasil, sendo que 60% saía do Acre. Com isso, a imigração de brasileiros nordestinos só se intensificou, principalmente com a seca que atingiu e devastou parte do Nordeste em 1879. Nesse período, o presidente da Bolívia, Aniceto Arce, foi alvo de um golpe de Estado, comandado pelo coronel José Manuel Pando, que ao ser derrotado, fugiu para o Acre. E foi nesse momento que o governo boliviano se deu conta que a ocupação brasileira já era de grandes proporções. O governo da Bolívia, então, resolveu agir e organizar um avanço. E em 1898, a Bolívia envia uma missão de ocupação para o Acre, causando em 1899 uma revolta armada dos colonos brasileiros, que receberam o apoio do estado do Amazonas. Os bolivianos acabaram derrotados e foram forçados a deixar a região. E apesar da oposição do governo central brasileiro, que com a base no tratado que havia sido assinado, ainda considerava o Acre território boliviano, porém, o governador do estado do Amazonas, que na época era Ramalho Júnior, mandou uma unidade de mercenários para o Acre, com o objetivo de impedir a volta dos bolivianos. Ao chegarem lá, proclamaram a República do Acre em julho de 1899. Porém, em 1900, o governo brasileiro enviou tropas que derrubaram a tal República do Acre. Porém, o território continuou ocupado por brasileiros. Nessa época, a Bolívia assinou um acordo com os Estados Unidos, estabelecendo que haveria apoio militar americano em caso de guerra com o Brasil. A Bolívia, então, organizou uma pequena missão militar para ocupar o Acre. Porém, ao chegar lá, foi reprimida pelos brasileiros, que contavam com o apoio do Amazonas, que novamente enviou uma expedição, que ficou conhecida como Expedição dos Poetas, que ao comando de Orlando Correia Pérez, proclamou a Segunda República do Acre, e tendo Rodrigo de Carvalho como presidente. Porém, um mês depois, em dezembro de 1900, os brasileiros foram derrotados pelos militares bolivianos, e assim a Segunda República também foi dissolvida. E então, em 1901, a Bolívia assinava um arrendamento com alguns capitalistas americanos, mas em 1902, Plácido de Castro foi enviado ao Acre pelo governador do Amazonas, Silvério Neri, e iniciou a Revolução Acreana. Os rebeldes rapidamente tomaram toda a região e em 27 de janeiro de 1903 foi proclamada a Terceira República do Acre, que agora tinha apoio do presidente do Brasil, Rodrigues Alves, e seu ministro, o Barão do Rio Branco, que ordenou a ocupação do Acre e estabeleceu um governo militar, cede o comando do general Olímpico da Silveira. Isso irritou os bolivianos, e então o próprio presidente boliviano, José Manuel Pando Solares, que tomou a frente, o comando de uma força que iria até o Acre para honrar a Bolívia. Porém, antes de explodir a guerra, Rio Branco meio que comprou o apoio dos norte-americanos, que antes era dado à Bolívia, e fez questão de dizer que o Brasil estava disposto a entrar em guerra pelo Acre, e só restou ao governo da Bolívia aceitar o acordo dos brasileiros. Ambas as partes, em 1903, assinaram um acordo na cidade de Petrópolis, que dizia que a Bolívia abria mão do Acre em troca do território do Mato Grosso mais 2 milhões de libras, que era o equivalente a 1 bilhão de reais hoje em dia. O princípio desse tratado é o mesmo dos portugueses assinaram. Quem tem a terra sob controle é o verdadeiro dono. E como o Acre era habitado por colonos brasileiros, então o Acre era território brasileiro. O tratado foi aprovado por lei federal e regulamentado por decreto federal.
Porém, o território só virou estado em 15 de junho de 1962, quando atingiu a sua população.